A paz do Senhor nessa manhã, louvado seja Deus. Eu tenho a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. A Bíblia vai nos falar, louvado seja Deus, acerca de Daniel. Daniel foi dado sobre a sua vida um espírito de excelência, um espírito perfeito. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era por isso que Daniel era cheio da graça, era cheio da presença do Espírito Santo. Então a Daniel, louvado seja Deus, foi constituído como príncipe, aleluia, lá no meio dos Pérsia. Louvado seja Deus. Então ali um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento de Deus, cheio dos dons do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então por causa, louvado seja o nome do Senhor, da graça do Espírito Santo que lhe foi dado sobre a sua vida. Então ali se criou-se no corações de muitos governantes daquela época, louvado seja Deus, uma inveja contra a vida de Daniel. Você sabe por quê? Porque tudo que Daniel colocava o propósito diante de Deus para fazer, para executar, Deus prosperava. Deus verdadeiramente era com Daniel. Aonde Daniel colocava a planta dos seus pés, Deus era com Daniel. E por causa disso, louvado seja Deus, foi-lhe dado uma sentença, louvado seja Deus, para que Daniel fosse para dentro da cova dos leões. Eu não sei o que você passa, qual a situação que você está passando, o que você está vivenciando hoje, alabababaia, eita, alabababacébia, mas uma coisa eu tenho certeza, como Deus foi com Daniel, Deus será contigo segundo a vontade dele. Olha o que a Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, em Daniel capítulo 6 e versículo 3. Então mesmo Daniel se constituiu deste príncipe e presidente, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra a Daniel, a respeito do seu reino, louvado seja o nome do Senhor, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque era fiel ao Senhor, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim ao rei Dário: vive para sempre. Todos os príncipes do reino, e os presidentes, os prefeitos, capitões, governadores, todas as autoridades naquela época, os conselheiros, a fim de firmarem um mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, ou qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel ficou preocupado com aquele edito. Não porque Daniel estava com medo, não. Mas porque Daniel, louvado seja Deus, ele sabia a intimidade que ele tinha com o Senhor. Então o que é que Daniel faz? Daniel, ele vai orar. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que era de costume Daniel orar 3 vezes ao dia. Então ali, louvado seja Deus, no seu quarto, a porta de Jerusalém, tinha uma janela, e essa janela estava aberta. E ali, louvado seja o nome do Senhor, Daniel, aleluia, ele se ajoelhou e dava graça e orava ao Senhor. E como assim era de costume, Daniel orar 3 vezes ao dia. E ali, louvado seja Deus, aqueles presidentes, aqueles capitões, aquelas autoridades naquela época, viram que o rei Dário, louvado seja Deus, tinha um carinho muito grande pela vida de Daniel. Daniel era um homem sábio, um homem inteligente, um homem cheio da graça do Espírito Santo. Ela cheio do Espírito de Deus. Então aonde ele colocava a planta dos seus pés, Deus abençoava. Deus dava graça a ele. Então ali, louvado seja Deus, criou-se
dentro dos corações daquelas autoridades daquela época, um ciúme, uma inveja, do modo que o rei tratava Daniel. Então ali, louvado seja Deus, eles foram em busca de Daniel, em busca de uma falha, em busca, louvado seja o nome do Senhor, de levantar alguma acusação, de levantar algo contra a vida de Daniel. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que você passa, mas uma coisa eu tenho certeza, nesta manhã, louvado seja Deus, que Deus está colocando, louvado seja Deus, por terra todos aqueles que se levantam contra a tua vida, para que você não venha prosperar, para que você não venha se erguer, para que você não venha avante, para que o Espírito Santo não venha concluir a obra em sua vida. Mas que nesta manhã o Senhor joga por terra todo o mal e te dá vitória para a glória do nome do Senhor. Então aqui vemos, louvado seja Deus, alabadai de comanava sébia. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, a história de Daniel. Então, como eles não encontraram ocasião, como eles não encontraram culpa, como eles não, aleluia, não encontraram, louvado seja Deus, algo para poder apontar Daniel. Então eles vão de encontro à lei do seu Senhor. Então eles vão de encontro ao rei Dário, aleluia, e montam e formam um edito. Eles formam uma lei, para que ninguém por 30 dias, louvado seja Deus, viesse fazer petição a homem, viesse fazer petição, louvado seja Deus, a imagem, viesse, aleluia, orar ou buscar outro Deus, a não ser ao rei Dário. E o rei Dário, louvado seja Deus, assim não é dito. E ali, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era um homem, louvado seja Deus, que se voltava o coração para o Senhor. Então ali, louvado seja Deus, aquelas autoridades pegaram, chegaram para Dário e levaram uma má notícia, dizendo para ele que Daniel, ele orava ao seu Deus. Então ali, por causa de Daniel buscar a presença de Deus, por causa de Daniel ter a presença de Deus, alava em sua vida, por Daniel verdadeiramente clamar ao Deus dos céus, alabadava sébia, porque Daniel tinha a presença do Senhor. Ei, Deus está mandando dizer para você nesta manhã, que a presença do Senhor na tua vida incomoda as pessoas. A presença do Espírito Santo na tua vida cria inveja das pessoas. A presença do Espírito Santo na tua vida é quem faz a diferença. Louvado seja Deus. E Deus nessa manhã está derramando uma graça sobre a tua vida e vai mudar a tua história para a glória de Deus. Então aqui a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que através desta lei, louvado seja o nome do Senhor, que eles criaram para pegar Daniel, Daniel foi sentenciado a cova dos leões. Então o rei Dário manda colocar Daniel dentro da cova. Mas ali o rei Dário, louvado seja Deus, gostava muito de Daniel. Então ali o rei orou e jejuou para que o Senhor viesse dar livramento a Daniel, para que o Senhor viesse guardar Daniel dentro daquela cova, para que Deus viesse guardar Daniel naquela luta, naquela peleja. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a cova que tu está passando, eu não sei qual é a luta que tu está passando, eu não sei qual é a peleja que tu estás passando, alabadaia, oricanto, ravasébia. Deus está mandando dizer para você nesta manhã, que Deus vai mudar a tua situação, Deus vai tirar você ileso dessa prova, desta luta, desta cova, e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, lavasébia, lá e decomaná. Então ali, louvado seja Deus, lançaram Daniel na cova dos leões. E ali, louvado seja o nome do Senhor, o rei Dário, por gostar muito de Daniel, porque Daniel era um homem de bom testemunho, Daniel era um homem de Deus, Daniel era um homem que orava, que clamava, que voltava o seu coração para o Espírito Santo.
Então, por isso, por essas qualificações, era que criou no coração daquelas autoridades inveja de Daniel. Mas a Bíblia nos diz que o rei Dário orou e jejuou para que o Senhor viesse guardar Daniel, para que o Senhor viesse dar livramento a Daniel. Eu não sei por qual luta tu passa, por qual peleja, qual a situação que tu está se encontrando nesta manhã, mas o Senhor manda dizer aqui para uma pessoa, louvado seja Deus, que Deus, Deus vai mudar hoje a tua situação, a situação da tua vida, e tu vai glorificar o nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz que Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum mal contra Daniel, porque Daniel diante de Deus foi achado inocente. Alabadava sébia, oriclama naide comanava sébia. Deus aqui, louvado seja Deus, está fazendo justiça, labadaia, oriclama navasépia, você que foi caluniado, que se levantaram contra você, assim diz o Senhor, como aconteceu com Daniel, nesta manhã o Senhor manda te dizer, que Deus está fazendo justiça, e vai mostrar a tua inocência, labadaia, oriclama naide como navasépia, e vai mostrar que Ele é Deus da tua vida, lá e decomanaia. Louvado seja Deus. Então, assim como lançaram Daniel na cova, Deus enviou o anjo para pelejar por Daniel e fechou a boca dos leões. Nesta manhã Deus enviou o anjo para pelejar em teu favor, para pelejar pela tua vida, pela tua família, fechando a cova, fechando a boca dos leões, e para que o nome dele seja glorificado. O Senhor nesta manhã, louvado seja Deus, Ele entra com providência, joga por terra todo o mal e te dá vitória para a glória do nome do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. E que Deus nos abençoe em nome do Rei Jesus. A paz de Cristo.